Bom, eu já quero começar esse vídeo definindo o conceito de crença, que é tudo aquilo que é uma verdade pra mim, independente de ser ou não verdade pro outro, tudo aquilo que eu transfiro pra minha realidade, fruto das experiências que eu tive até aqui, fruto do lugar onde eu vim, fruto da criação que eu recebi e por isso recebe aspectos tão individuais. E esse conceito de crença é importante pra nós porque nós vamos falar de dois tipos de crença nesse vídeo. As crenças fortalecedoras, que são aquelas que nos permitem crescer, e as crenças limitantes, que são aquelas que nos paralisam. Um exemplo clássico de crença fortalecedora são pessoas que de alguma forma estão com a saúde instável e acreditando na sua cura, elas conseguem transferir isso para suas realidades. A própria ciência descreve que os pacientes que têm fé, acreditam de alguma forma na sua cura, conseguem atingi-la com muito mais facilidade do que aqueles que não acreditam nela. E como exemplo de crenças limitantes, nós podemos citar essa crença de escassez que muitas pessoas carregam de que dinheiro não traz felicidade, como se a prosperidade financeira e a felicidade estivessem diretamente relacionadas. O fato de você ter prosperidade financeira não diz respeito às outras áreas da sua vida, até porque felicidade depende muito mais do que a prosperidade financeira. Felicidade é o equilíbrio que você considera entre várias áreas da sua vida. Então, assim como existem pessoas bem-sucedidas, felizes e infelizes, existem pessoas fracassadas financeiramente que são felizes e infelizes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por causa dessa mentalidade de escassez, muitas pessoas não sabem lidar com dinheiro. E gente que não consegue ver a carteira, um pouquinho de dinheiro que ela já quer gastar aquele dinheiro, ela não tem uma mentalidade de abundância. É uma pessoa que está sempre com medo de ter dinheiro na mão. E elas ficam desesperadas em frente ao dinheiro. Ou essa crença de que dinheiro só traz guerra entre as famílias. Isso tudo é uma crença limitante que muitas vezes te afasta dessa prosperidade financeira que você busca. Outra crença muito comum entre nós, principalmente entre as mulheres, é a crença de que nenhum homem presta. Talvez você, mulher, tenha passado por algum relacionamento fracassado anteriormente. Você tende a generalizar todos os relacionamentos. Você acaba tendo muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas depois dessa crença limitante. Normalmente você tem uma repetição dos mesmos padrões de relacionamento porque o seu senso de merecimento é muito baixo. E, consequentemente, os seus relacionamentos tendem a serem frutíferos, o que acaba reforçando ainda mais essa crença já pré-existente. Uma outra crença limitante, quando seus pais têm uma situação financeira difícil, você acredita que a sua única perspectiva de futuro é a mesma situação dos seus pais. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A situação financeira dos seus pais não diz respeito a quem você vai se tornar. Você pode fazer escolhas que vão te levar para um outro caminho. Obviamente que talvez você não vai ter tantas oportunidades, mas é possível, sim, que você consiga prosperidade financeira. A situação dos seus pais não diz respeito a quem você vai se tornar. Ou aquela menina ou menino que foi chamado de feio lá na infância e ele carrega essa ferida, é uma pessoa que está constantemente se sentindo insegura, tem um problema com a sua imagem, com a sua aparência, e isso transborda até os dias de hoje, mesmo já tendo muito tempo que esse evento aconteceu. E uma frase que eu falei no último vídeo, que eu repito aqui, é a seguinte: o que as pessoas dizem sobre nós não define quem nós somos, isso define quem elas são. Mas o que nós fazemos com que as pessoas fazem com a gente define quem nós somos. Com certeza, o fato de você ter dinheiro não tem nada a ver com você ser feliz ou não. Com certeza, o fato do seu primeiro relacionamento ter sido fracassado não diz respeito aos seus futuros relacionamentos. Obviamente que a situação financeira dos seus pais não diz respeito às suas perspectivas de futuro. Aquela menina ou menino que foi chamado de feio lá atrás, você já não é mais essa pessoa, você já é um adulto agora, você pode fazer escolhas diferentes. Eu sempre falo que quando nós somos crianças, nós estamos sujeitos ao que as pessoas falam sobre nós, mas a partir do momento em que nós somos adultos, nós podemos fazer escolhas diferentes para a nossa vida. E é exatamente isso que é a crença limitante, quando a gente passa a perder a nossa identidade, nos definirmos com aquilo que fizeram ou falaram sobre nós. E eu destaco aqui a importância de nós percebermos a quem nós temos dado ouvidos. Porque existem pessoas que dizem coisas sobre nós que elas não estão em seu lugar de autoridade. Talvez aquela pessoa que colocou uma sementinha ali na sua cabeça sobre o seu relacionamento não seja uma pessoa que você admira no relacionamento dela. Cuidado para você não deixar de viver os seus sonhos pela opinião de pessoas rasas, pessoas que não entendem daquele assunto, mas que opinam na sua vida e te impedem de crescer, te impedem de evoluir. Preste atenção a quem você tem dado ouvidos. Será que é o Pablo Picasso que falou da sua obra ou a sua vizinha que não entende nada de arte?
Porque muitas vezes você está sendo paralisado pela opinião de pessoas que não têm autoridade naquele assunto. Não estou falando aqui que você não deve ouvir suas críticas construtivas, mas cuidado de onde elas estão vindo. Se você tem sonho, por exemplo, de virar uma grande cantora, dificilmente a pessoa que já está lá no topo, a pessoa que já chegou nesse objetivo, vai perder o tempo dela te criticando. Ninguém começa famoso, todo mundo começa do zero. E essa pessoa também já esteve na mesma situação que você. Mas na maioria das vezes nós não somos paralisados por pessoas que têm autoridade no assunto, por pessoas que a gente admira, sim por pessoas que estão no nosso dia a dia, pessoas que não têm autoridade sobre esse assunto. E aí às vezes você está sendo paralisado por uma pessoa que nunca cantou na vida, não tem nenhum tipo de conhecimento técnico sobre o canto, e aqui é só um exemplo do canto, pode ser em qualquer área da sua vida. Por isso esteja sempre atento a quais opiniões você tem ouvido e dado atenção. E eu não sei de que maneira você transcende, mas eu sou cristã e tenho o hábito de fazer devocional todos os dias. E durante o meu devocional, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu li a seguinte ideia lá em Coríntios 13. Quando eu era criança, eu me comportava como criança, me vestia como criança, e quando eu me olhava no espelho, eu via o meu reflexo por completo. Hoje que eu sou adulto e trago as minhas características de adulto, só me vejo no espelho parcialmente. E isso me fez lembrar na hora de crenças limitantes. É muito interessante essa analogia entre criança e adulto, porque quando nós somos crianças, nós não estamos preocupados com aquilo que falam sobre nós, que pensam sobre nós. A criança, ela é 100% essência, ela é 100% identidade. Por isso que lá no capítulo 13, ele fala que se vê por completo quando ele era criança. Mas hoje, como adulto, ele só se vê parcialmente. A tendência é que com o passar do tempo, a gente vá abandonando a nossa essência e a gente passa a ser definido pelas nossas feridas, por aquilo que fizeram com a gente lá atrás, pelas dores que a gente carrega. Infelizmente, isso tende a tornar a nossa vida cada vez mais frustrada. E no momento em que eu dei de cara com esse capítulo, eu me fiz um desafio que eu proponho para todas as pessoas. O desafio da gente voltar para essa criança, da gente voltar para nossa essência, voltar para nossa identidade. Eu assumo que é muito difícil, é muito doloroso esse processo, mas é muito necessário para o nosso crescimento. É muito importante a gente quebrar essas crenças que nos limitam para que a gente possa crescer, para que a gente possa voar. Eu vejo tantas pessoas que estão paralisadas com seus sonhos, que não conseguem crescer porque estão sendo limitados pelas suas crenças, que são determinados, que são definidos pelas dores que eles carregam. E aí eu destaco a importância da gente sair da nossa zona de conforto. Existem pessoas que não conseguem se desafiar nem minimamente. Pessoas que não suportam nenhum mínimo de desconforto, mas o desconforto é muito importante para a gente retomar a nossa essência. Existe uma frase que eu levo para minha vida, que a minha terapeuta trouxe para mim, é a seguinte: quando você tá com medo de fazer algo, faz com medo mesmo. Quando você terminar aquilo, você vai sentir muito orgulho de quem você vem se tornando. Toda vez que eu recebo algum convite que de alguma forma me desafia, primeiro eu aceito, depois eu me viro para colocar aquilo em prática, eu dou o meu jeito. E quando termina, quando tá feito, é a melhor sensação do mundo. Eu me sinto extremamente aliviada toda vez que eu me desafio. Toda vez que você quebra uma crença limitante, você adquire um pouquinho mais de liberdade. E uma outra ferramenta muito importante para a gente superar as nossas crenças limitantes é o próprio processo de autoconhecimento. Talvez você esteja lidando com crenças limitantes e você nem sabe disso. Preste atenção nas coisas que são muito simples para outras pessoas, mas que é muito doloroso para você. Tente relembrar em que momento você adquiriu esse trauma. Normalmente essas crenças, elas vêm da nossa primeira e segunda infância, o momento em que nós estamos mais vulneráveis. É muito importante a gente se atentar para a origem desses medos que paralisam a nossa vida e estarmos sempre nos desafiando a crescer, a evoluir, que a gente nunca mais deixe de realizar nossos sonhos, nossos projetos por causa das crenças que nos limitam. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se de alguma forma eu edifiquei a sua vida através desse vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, que vão existir muito mais conteúdos de psicologia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Um beijo e até o próximo vídeo.